Olá, bem-vindos, apreciadores do lado obscuro da história, a mais uma jornada pelo passado intrigante de figuras notáveis. Hoje mergulharemos nas profundezas da vida de Cleópatra, uma mulher cuja beleza deslumbrante era apenas uma superfície de uma personalidade complexa e audaciosa. Preparem-se para desvendar os véus que envolvem esta intrigante rainha do Egito. Mas primeiro, eu quero deixar um recado aqui a você. Se você estiver precisando de uma renda extra, esta é a sua oportunidade. O link que vou deixar no comentário fixado, você terá acesso à inteligência artificial lucrativa. Através dela, poderá trabalhar com internet no conforto da sua casa ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo sem precisar de um chefe pedindo para você o serviço todos os dias. Inclusive, é uma possibilidade de você se livrar do seu chefe chato. O link vai estar no comentário fixado, aguardando por todos vocês. Afinal de contas, quem foi Cleópatra? Conhecida por utilizar a sua inteligência política para alcançar o poder, a faraó lendária continua a ser um mistério. Vimos que a série da Netflix, Rainha Cleópatra, é uma das mais recentes propostas de resposta à questão do título, que entre muitas esboçadas ao longo do século, deixaram alguns mistérios no ar. Sendo uma das poucas mulheres que já governaram o Egito Antigo, Cleópatra estava destinada a ser a última de sua dinastia. Mas embora que se pense frequentemente que se tratava de uma beldade que seduziu Júlio César e Marco Antônio, os historiadores não sabem ao certo como seria sua aparência e especulam como, supostamente, ela poderia ter sido. Mas seria bela? É algo discutível. Seria charmosa? Provavelmente. Seria politicamente astuta e estaria empenhada a utilizar o seu gênio e o seu poder desproporcional para satisfazer as suas necessidades? Ah, sim, seguramente. É possível que nenhuma figura histórica tenha despertado tantas paixões e discussões como Cleópatra, destinada a ser a última de sua dinastia, a faraó egípcia que usou a sedução e inteligência política para favorecer os interesses do Antigo Egito perante a expansão romana. Contudo, embora seja uma das mulheres mais bem conhecidas da história, há pouco que os historiadores e arqueólogos possam afirmar, a não ser que o que se sabe de fato sobre a lendária e misteriosa rainha. Mas quem foi Cleópatra? A filha do rei egípcio Ptolomeu XII, cuja mãe é desconhecida, Cleópatra nasceu em 69 a.C. Pertencia a uma dinastia grega antiga que tomara o poder do Egito em 305 a.C. Embora o reino ptolomaico tivesse optado por algumas tradições religiosas egípcias, era governado a partir da cidade predominantemente grega de Alexandria. Como tal, Cleópatra aprendeu o grego koiné, embora alegadamente tenha sido a única de sua linhagem que também aprendeu o egípcio. A sua vida estaria intrinsecamente ligada à agitação do Egito e à política do Império Romano. Como se tornou rainha do Egito? Cleópatra tinha 18 anos quando seu pai morreu em 51 a.C. e viu-se mergulhada em uma polêmica sobre qual dos filhos de Ptolomeu XII deveriam governar o Egito. Inicialmente foi corregente com o mais novo, Ptolomeu XIII, chegando inclusive a casar-se com o próprio irmão numa invocação de tradição egípcia. Contudo, o jovem rei queria o trono para si. A guerra civil não tardou a eclodir quando ambos formaram facções que os ajudassem a conquistar o poder pleno. Cleópatra refugiou-se um pouco tempo na Síria, controlada então pelos romanos. O pai de Cleópatra fora simpatizante dos romanos e contara com o seu apoio, a qual reinou. Os irmãos rivais seguiram o exemplo e rapidamente se alinharam com diferentes lados da guerra civil, a qual também começava a borbulhar em Roma. A partir do exílio na Síria, Cleópatra aprendeu a recuperar o trono com Júlio César, a qual era na época um general e político que ambicionava tornar-se o único ditador de Roma. Apesar da diferença de idade, César era cerca de 30 anos mais velho que Cleópatra, e o fato de ele ser casado não evitou que iniciassem um romance entre ambos. E assim,
ele acabou prometendo apoio. Em 47 a.C., enquanto fugia das tropas de César, Ptolomeu XIII afogou-se no rio Nilo, perto de Alexandria. Com o Egito nas mãos de César, Cleópatra acabou recuperando o trono, casando-se rapidamente com o seu irmão de 12 anos, Ptolomeu XIII, nomeando o seu corregente. Teve um filho e os seus contemporâneos presumiram ser de César, a quem chamou de Cesarião. A relação entre Cleópatra e César durou até ele ser assassinado nos idos de março de 44 a.C., por ordem dos seus inimigos do Senado. Cleópatra, então, que se encontrava em uma visita em Roma, ali permaneceu um pouco tempo, na esperança de convencer os romanos a reconhecerem Cesarião como um herdeiro legítimo do poder romano. Regressou a Alexandria pouco depois e acredita-se que tenha inclusive mandado envenenar o próprio irmão para recuperar novamente o trono, e desta vez ao lado de Cesarião. César estava morto, mas a relação de Cleópatra com Roma estava longe de ter terminado. O general romano Marco Antônio, a qual subiu ao poder como um dos 3 líderes conjuntos, exigiu uma reunião com Cleópatra com o intuito de dar seguimento à aliança egípcio-romana. Desejosa de manter então uma relação próxima com Roma, Cleópatra viajou para Tarso, a atual Turquia, para assim se encontrar com ele em 41 a.C. Cleópatra partiu para suas excursões marítimas com um guarda-roupa cuidadosamente escolhido, com associações divinas, tecidos e joias caras, muitas músicas e essências exóticas. E por incrível que pareça, funcionou. Iniciou quase que imediatamente um tórrido romance com Antônio, então casado, a qual mudou-se para Alexandria para estar junto com ela. Porém, a paixão de Antônio por Cleópatra e os famosos excessos da vida do trono egípcio resultaram na queda de ambos. O dirigente romano entrou em guerra aberta com o seu próprio povo, a qual ressentia daquilo que considerava uma influência egípcia nos assuntos de Roma. Após uma batalha travada em 30 a.C., a rainha egípcia percebeu que as tropas de Antônio iriam ser completamente derrotadas. Então, barricou-se no seu mausoléu real e disse a Antônio que planejava suicidar-se. A reação de Marco Antônio foi apunhalar-se, acabando de morrer nos braços dela. Cleópatra tentou negociar com Otávio, o antigo co-dirigente do seu amante, mas quando percebeu que ele também tendencionava aprisioná-la e fazê-la desfilar nas ruas como um troféu, voltou-se a barricar no seu túmulo com alguns servos, onde matou-se, provavelmente com veneno, e a sua dinastia chega assim ao fim e o Egito conquistado por Roma. Embora que algumas pessoas especulem que essa seja a versão mais fiel à história, existem algumas controvérsias e lendas que permeiam junto de toda essa história. De acordo com a lenda, Cleópatra matou-se com a ajuda de uma víbora venenosa chamada áspide, mas sobre isso não existe nenhuma prova. Os arqueólogos também nunca encontraram um mausoléu onde ela provavelmente, junto com Antônio, morreram. Como o jornalista Chip Brown escreveu na edição de julho de 2011 da National Geographic, a maior parte da glória antiga de Alexandria encontra-se agora a cerca de 6 metros debaixo d'água. Também não existe como avaliar a veracidade dos retratos históricos da rainha, que eram profundamente contraditórios e demonstravam os preconceitos de sua época. Algumas moedas mostram Cleópatra como uma mulher de aspecto banal, e outras exibem uma imagem espelhada de Marco Antônio, refletindo as opiniões de seus fabricantes sobre a ligação da rainha com o seu amante romano. Há quem acredite que a etnia de Cleópatra também permaneça um tema de debate, embora os historiadores salientem que não só não temos certeza como o nosso conceito de etnia não existia em seu tempo, as fontes escritas sobre Cleópatra também são raras. A biblioteca de Alexandria foi destruída por diversas vezes, levando consigo relatos sobre Cleópatra redigidos na sua época. Segundo o cronista antigo Plutarco, cuja biografia de Antônio é um dos relatos mais polemizados do reinado de Cleópatra, era uma mulher da mais radiante beleza e do pináculo do poder intelectual. Porém, ele escreveu sobre a rainha egípcia centenas de anos após a sua morte, e a sua obra foi escrita de um ponto de vista
definitivamente humano. Apesar da nossa falta de conhecimento concernente à vida de Cleópatra, ela mantém a sua relevância até os dias atuais, desde tragédias de Shakespeare a documentários dramáticos da Netflix. Cleópatra ganhou uma reputação quase lendária como uma política astuta, com uma capacidade quase que sobre-humana de sedução. Embora a primeira seja quase que seguramente verdade, nunca saberemos a razão pela qual alguns dos homens mais poderosos do mundo sucumbiram aos encantos de Cleópatra. O que sabemos é que, mais de 2000 anos após a sua morte, a mulher que tão habilmente mandou nos homens e no seu povo continua a encantar e a deslumbrar as pessoas. Mas enfim, vocês sabiam desses detalhes todos ou sabiam dessa história por uma outra vertente? Deixa aí nos comentários. Inclusive, se desejarem recomendar algum tema, é só deixar aí nos comentários. Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo tio Carpano. Um forte abraço, até um próximo vídeo.